Oi, galerinha do YouTube. Hoje eu vou estar mostrando a vocês como instalar o DNS no Linux. Eu estou usando uma máquina aqui CentOS e vou instalar o serviço. Bom, no Linux todos sabem que o DNS não tem nome de DNS, tem o nome de bind. Então eu vou dar o install bind para estar instalando o serviço aqui para mim. Aí eu clico, digito yes novamente para confirmar a instalação dos pacotes do bind, que é o DNS. Aí tá instalando os pacotinhos. Bom, terminou de instalar os pacotinhos. Agora eu vou entrar no diretório sampler e copiar tudo que tem lá para a raiz. Então, vou cd deixa eu ver. Aí você entra aqui nesse diretório e você vai dar o seguinte comando: você vai dar cp -r maiúsculo asterisco e colocar uma barrinha aqui que vai copiar tudo que está nessa pasta para a raiz. Então dou um enter. Bom, copiou. Bom, agora que copiamos todo o conteúdo da pasta sample para a raiz, vamos abrir o arquivo de configuração da zona do DNS. Esse arquivo está dentro de, vamos dar um vim etc /named.conf. Esse é o arquivo de configuração da zona. Então vamos vir aqui em internal e colocar a nossa zona DNS que iremos criar aqui, internal. Vemos aqui que internal já tem algumas zonas aqui, que nem essas zonas aqui, zona internal, MySlave. Para ajudar quem tem preguiça de digitar, que nem eu tenho muita preguiça de ficar digitando, a gente só copia essa parte, copia e cola ela aqui em cima para poder modificar. Nós só vamos modificar. Deixa eu dar um espaço aqui, outro espaço aqui. Nós só vamos modificar esse arquivo. É até bom que você não esquece, você não erra na hora de digitar. Aqui eu vou colocar o nome da minha zona que eu vou criar. Eu vou criar a zona arimix.com. Eu deixo aqui master mesmo. E vem aqui o nome do meu arquivo direto, porque esse aqui é o arquivo direto da zona. Então, eu vou colocar o nome do arquivo que eu vou criar com a zona direta. Então, eu vou colocar aqui direto. Pode ser qualquer nome, mas eu coloquei aqui direto. Eu venho, copio isso novamente, colo ele aqui embaixo e vou modificar algumas coisas aqui. Bom, aqui eu vou colocar o IP da minha rede. Nesse local que eu vou colocar o IP da minha rede, o IP que eu estou usando é o de classe C, 192.168. Tem que colocar de trás para frente, gente, o IP, tirando o último octeto. Então, vai ficar 0.168.192. Aí, você põe ponto em traço addr.arpa.
e deixa master aqui mesmo, e em vez de direto, você põe reverso. Reverso, assim. Bom, criei o arquivo, ó, criei a zona direta e a zona reversa. Agora, eu vou comentar algumas coisas que tem nesse arquivo. Isso aqui, esse key, que normalmente dá erro. Se eu deixar ele descomentado, dá erro. Eu venho e comento ele. Toda essa parte do key aqui. E saio e salvo o arquivo. Agora, eu vou criar os arquivos da zona. A zona direta, os arquivos da zona direta e o arquivo da zona reversa. Para isso, eu tenho que entrar no diretório para me criar esse arquivo, no diretório named, que está dentro de var. Então, eu vou entrar aqui para vocês verem. cd var barra named. Dou um ls aqui. Aqui é onde vai ficar meus arquivos da zona. Então, eu vou criar aqui um arquivo direto. Melhor, antes de criar, eu vou copiar esse local domain zone para o meu arquivo direto, vocês veem. Então, eu vou dar aqui um copy cp. Local domain zone para direto. Que evita de eu ficar digitando o arquivo inteiro. Eu vou dar aqui um vim direto e entra dentro do arquivo. Bom, tá aqui meu arquivo. Vou fazer algumas modificações nele. Aqui, onde está localhost, eu vou colocar o nome dessa máquina que eu estou, ponto domínio. Então, eu venho aqui, vou pôr server 1, que é o nome da minha máquina, ponto o meu domínio, que é Arimix. arimix.com, que é o meu domínio. E aqui esse root aqui, que é meu usuário, é como se eu fosse colocar o e-mail dele. Então vai ser root arimix.com. Ah, não esquece que tem que colocar ponto final. Depois que você escreve esses nomes, tem que colocar ponto final. Senão dá erro na hora que você estiver reiniciando o serviço DNS. Aí costuma dar uns erros cabulosos. Por nada, só porque você esqueceu de colocar um ponto lá e dá um erro. Então vamos continuar aqui. Aqui no localhost você vai colocar o mesmo que você colocou lá em cima, que é o nome do servidor, mais o domínio. Peraí, faltou um ponto aqui. Aqui na frente você coloca o arroba. E aqui, bom, você vai colocar o nome das máquinas que tem no seu domínio. No caso, essa máquina minha aqui, eu vou colocar o nome dela, que é server 1, A do arquivo direto, e o IP dela. No caso, o IP dessa máquina é 192.168.0.1. E eu tenho um cliente para testar também. Tem uma máquina cliente que está instalado um Windows XP nela. Então, eu vou colocar ela aqui. Cliente. Coloco aqui. E o IP do meu cliente. O IP do meu cliente é 192.168.0.10, que é o IP do meu cliente. Tipo, meu arquivo direto já está pronto. Então, vou salvar e sair. Agora, eu vou criar o arquivo reverso. É mesmo, eu vou copiar esse arquivo
o direto, eu vou copiar ele para reversa. Aí eu vou dar um vim em reverso e vou alterar algumas coisas aqui nesse documento. Como é meu arquivo reverso, aqui eu vou colocar a terminação do IP, no caso aqui é 1, e nesse aqui é o 10, vou colocar aqui a terminação dele. Que raiva, meu mouse tá doido aqui. Vou colocar o 10 aqui. Em vez de A, eu vou colocar PTR. PTR. E aqui, igualmente, PTR. Vou colocar PTR aqui também. E em vez do IP, eu vou colocar o nome da máquina mais o domínio. Então, vai ficar aqui. Server. Ponto arimix.com. E não esquece de colocar ponto final aqui. No outro arquivo eu tenho que modificar ali, que eu esqueci de ponto final ali em cima. E aqui, cliente.arimix.com. E o meu arquivo reverso está pronto. Agora eu dou um X para sair e salvar. E vou entrar de novo no direto aqui para pôr o ponto final aqui em cima, que eu esqueci. Aqui, coloco o ponto final aqui. Bom, sair e salvar. Agora vamos testar. Eu vou reiniciar o serviço DNS para ver se tá dando, se o DNS foi configurado corretamente. Então vou dar um service numed restart. Reiniciou. Agora eu vou no meu cliente, na minha máquina cliente, que eu tava falando com vocês que é o XP que eu uso como cliente, e vou testar se está traduzindo IP para nome e nome para IP. Bom, pessoas, eu peguei aqui meu cliente XP e vamos testar. Vou aqui no prompt de comando, CMD aqui, e vou dar um nslookup. nslookup. Ó, pegou meu domínio aqui, ó. Tá vendo? arimix.com. Agora vamos ver se está resolvendo o nome e se está resolvendo IP. Vou pôr aqui o IP do meu servidor, quero ver se ele traz para mim. 192.168.0.1. Bom, ele traduziu. Agora eu vou colocar o IP dele. 192.168.0.10. Também traduziu. Aqui, ó, cliente.arimix.com. Agora eu vou colocar o nome para ver se está resolvendo o nome para IP. Então, vou pôr aqui cliente.arimix.com. Também resolveu. Vamos conferir agora com o servidor também. Server 1.arimix.com. Também resolveu, gente. É isso, configuração básica do DNS, e ele está funcionando perfeitamente. E é isso, até a próxima videoaula, gente. Agora deve me dar um stop.